Agora, para falar sobre os desafios da liderança comunitária, né? Esse papel de líder comunitário, de entregar tempo voluntário para resolver problemas de uma determinada camada da sociedade. É sobre isso que eu estou recebendo aqui o Norberto Ramalho, professor Ramalho, líder comunitário, muito conhecido aqui na nossa região. Bom dia, professor. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, poder falar um pouco sobre nosso projeto, sobre nosso trabalho. O que é ser um líder comunitário, professor? Ser líder comunitário, primeiramente, é se dedicar praticamente tempo integral aos problemas da sociedade. A gente está à frente desse trabalho já há mais de 12 anos, com bastante intensidade, onde a gente conhece todas as dificuldades, todos os problemas em todos os quesitos da comunidade, de uma maneira especial ali da região norte, da qual a gente faz parte, né? Onde a gente vê o quanto temos problemas na sociedade, na comunidade. E são muitos? Bastante. Desde questões de saúde, pessoas acamadas, que a gente encontra muitas e muitas pessoas com esse problema, pessoas com, principalmente, necessidade com alimento, que a gente encontra muito, parece que não, mas temos bastante problema nesse segmento também. Tanto que o nosso trabalho ele é muito focado para questão de roupas, calçados, alimento, e a demanda é muito grande. A demanda é bastante... a gente tem bastante procura em relação a isso, né? E o senhor, esse serviço que o senhor desenvolve é só naquela região ou acaba abrindo e atingindo outras regiões da cidade? Não, a gente atinge desde Blumenau, muitos bairros da região, como fora de Blumenau. Recentemente a gente fez um evento na cidade de José Boatê, foi agora na metade do mês de outubro, período do Dia das Crianças. Fomos até a cidade de José Boatê, na comunidade indígena, onde a gente levou um pouquinho de conforto para aquela comunidade ali, através de roupas, pipocas, suco, calçados, enfim, lanche. Auxiliamos uma determinada igreja que foi lá fazer e pediu o nosso apoio e a gente foi lá, auxiliou eles. Foi muito bom, foi gratificante ver o apoio deles. Assim como eu mencionei José Boatê, a gente também faz na cidade de Massaranduba, São Bento Sul, já fizemos Luiz Alves, já temos um calendário anual onde a gente sempre faz esse trabalho, né? O que levou o senhor a desenvolver esse trabalho voluntário, né, da liderança comunitária? No ano 2012, eu lecionava na escola Pedro Aleixo, em Massaranduba. E na frente da escola Pedro Aleixo tem uma igreja adventista, da qual eu faço parte. E lá na escola, a diretora mencionou: professor, a sua igreja ela precisa de roupa, algo nesse sentido? E nós estamos com muita roupa que foi deixada aqui na escola. Eu fui na igreja também tinha roupa. E alguém disse o seguinte: aqui ninguém precisa de roupa, aqui ninguém precisa de calçados. E aquilo ficou na minha mente. Como assim? Tanta roupa, vamos imaginar, 1000 peças na escola, 1000 peças na igreja, há muito tempo se estragando, e como não tem ninguém precisando? E eu não fiquei sossegado. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, eu falei: alguma coisa tem que ser feito. Aquela roupa não pode ser desperdiçada, aqueles calçados não podem ser jogados fora. Aí foi quando surgiu a ideia de elaborarmos um evento social naquela escola Pedro Aleixo em 2012. E a gente deu início à primeira ação social. Jorge, para nossa surpresa, quando a gente voltou para Vila Itopava, onde a gente mora, alguém comentou: nossa, vocês fizeram um trabalho muito bacana em Massaranduba. A possibilidade de fazer isso aqui também, a gente a princípio ficou impactado, né? Como assim? E de lá em diante começou a evoluir, eventos após eventos. Hoje estamos no evento de número 150 em 12 anos, né? 150 eventos em 12 anos. Bastante. Tudo voltado a uma camada da sociedade que tem dificuldades de se desenvolver, né? Sim, exatamente. É que a gente tem muitas histórias gratificantes nessas situações, né? Eu vou dar um exemplo. No ano 2017, algo me marcou muito. Nós fizemos um evento na Itupava Central, onde no final do evento, no mês de outubro, Dia das Crianças, aí uma senhora chegou para mim, veio com um monte de criança,
E ela veio no início e foi embora no final. E chegou no final, começou a agradecer a nós, todos os envolvidos. E eu estranhei a atitude dela, pela intensidade da gratidão. No final ela disse uma palavra que me chamou muita atenção. Esse ano, ela falou para nós, é a primeira vez que meus filhos e meus netos comem uma pipoca, tomam um suco, levam uma roupa diferente, enfim, pula nesses brinquedos e tudo mais, ganha um brinquedo, um lanche. Gente, eu estou falando em 2017, no mês de outubro. Quer dizer, quanto tempo essas crianças estavam sem um lazer? Ali eu vi a importância do nosso trabalho, o quanto é importante a dedicação de a gente dedicar uma semana inteira entre separar a roupa, fazer a triagem, correr atrás de brinde, correr atrás de lanche. Ali não tem preço ver o quanto eu, o professor Ramalho, minha esposa Silvia e os demais integrantes, porque o nosso trabalho, eu sempre digo o seguinte, ele é composto por uma equipe. Porque eu não sei pintar o rostinho de uma criança, eu não sei fazer corte de cabelo, eu não sei fazer nada dessas coisas. Apenas organizo o evento, vêm essas pessoas e fazem o trabalho. E quanto esse trabalho é importante para as pessoas. Sem dúvida. Professor, fazendo esse serviço voluntário que o senhor e a esposa fazem, vocês acabam vendo muitas vezes uma sociedade que talvez a gente não enxergue, né? Passe meio que despercebido. E pode passar meio que despercebido até por lideranças políticas, né? Pelo governo. Nesse sentido, já que estamos numa mudança de gestão governamental de dezembro para janeiro, quais são os focos necessários para atender a demanda dessa parte da população, professor? Olha, um dos maiores problemas que a gente, inclusive, é questionado pela comunidade e que tem que haver um olhar diferenciado, eu sei que a questão da rua das placas amarelas é complicado, existe uma burocracia muito grande, jurídica em relação a isso, mas tem que haver um olhar em relação a isso. Porque quantas comunidades que eu conheço, praticamente comunidades carentes da região norte de Blumenau, a gente conhece todas, sem exceção. Uhum. E como é difícil. Muitas ruas de placa amarela? Ruas de placa amarela, ruas sem placa nenhuma, sabe que... O porquê eles chegaram naquela situação não é o que eu estou questionando aqui, mas alguma coisa tem que ser feito, alguma coisa tem que ser feito, porque eles não podem continuar naquela situação desumana. Acreditar que em Blumenau existe esgoto a céu aberto atravessando uma rua, como a gente sabe que tem, que ainda tem, né? Ainda tem. Que não deveria ter. Não deveria ter, sabe? Acreditar que em Blumenau, nossa loira linda Blumenau tem essa situação, é inadmissível, sabe? Não deveria ter, e tem, sabe? Então, um olhar diferenciado para essas pessoas, para essa comunidade, uma qualidade de vida um pouco melhor para essas pessoas. Afinal de contas, eu digo, por mais simples o pobre que seja, todos somos contribuintes, né? Sim, exatamente. Queria até passar um dado para o senhor e as pessoas que estão nos ouvindo, que fazem parte dessas comunidades, né, que têm esse desejo de evoluir nessa questão da placa amarela ou de identificação nenhuma. Nessa semana eu recebi aqui o Romeu Horst Fritzky. Ele é diretor de habitação de Blumenau. E a gente veio falar justamente sobre regularização fundiária, avanços, a necessidade de se avançar, porque saiu uma manchete, né, de que Blumenau era a segunda cidade no ranking estadual em número de favelas. Segundo o Romeu, não existe favela em Blumenau. Existem, sim, comunidades urbanas que, segundo a diretoria de habitação em Blumenau, são comunidades com serviços urbanos, né, recebem serviços urbanos, mas não regularizados, né, e favelas seriam aquelas áreas que não recebem serviços urbanos nenhum. O senhor que faz esse trabalho voluntário, talvez pode nos dar um raio-x melhor sobre essa situação. Mas ainda segundo, né, a diretoria de habitação de Blumenau, são 100 favelas, segundo eles, mas com 55 comunidades urbanas, 17 de responsabilidade do município
E o restante de loteamentos particulares, né? Que foram abertos de forma irregular e que agora essas comunidades é que têm que se unir e resolver o problema, já que se trata de uma área particular, segundo a Diretoria de Habitação. Então, a gente conhece muitos desses loteamentos. Sim, irregulares, né? Irregulares, a gente conhece muito. A gente Acabam sabe, sendo abertos como um atrativo e depois, quando a pessoa vai ver, não tem documentação nenhuma. nada, não tem amparo É nenhum. uma área particular, É. fica sem amparo. A gente sabe de muitas comunidades onde tem um relógio de luz para Para 10 20, famílias, 30. 20 famílias, onde o fulano vai tomar banho e tem que gritar para o vizinho, agora eu vou. Enfim, a luz faz aquilo, fica oscilando, sabe? E paga uma fortuna. Tá, mas nós não temos favela em Blumenau. Ou temos favela em Blumenau? Olha, é complicado a gente... Na região ali que o senhor faz todo esse trabalho, né? O senhor vê locais em situações que não há serviço urbano nenhum? Eu não sei, essa questão, como eu mencionei, da luz, né, da água, eu acho que seria um atendimento mínimo. A questão é, se o camarada vende um loteamento sem infraestrutura nenhuma, sem o saneamento básico, sem nada, eu acho que ele deveria responder por estar fazendo aquele loteamento clandestino, que acaba se tornando praticamente uma favela, dessa forma, né? Sem amparo nenhum, não tem esgoto, não tem nada. Eu conheço vários que eu não vou mencionar nome aqui para não expor as comunidades, né? Claro. Mas, enfim, existem várias comunidades nessas situações, mas eu acho que deve haver um cuidado muito grande do poder público para que esse camarada que vai lotear esse terreno, que ele evite, para que não aconteça esse tipo de coisa. Afinal de contas, vai respingar em alguém. E o poder público acaba sendo responsável por aquela situação. E às vezes, muitas vezes, eu nem condeno quem compra daquela forma. Não que justifique, mas vamos ver bem a situação. Pessoas que às vezes pagam aluguel, estão lascados. Quando tem uma oportunidade de comprar um próprio lote, e às vezes eles não analisam as consequências, aí não tem documento, não tem nada, acabam comprando num valor bem inferior, mas sem mínimo de atendimento do poder público em relação a onde ele comprou. E depois, sim, eles gritam, fazem tudo o que fazem, querendo amparo, querendo apoio, né? Uns enxergam uma oportunidade, né? Outros vêm de fora sem conhecimento nenhum, Também. não entendem nem a nossa topografia, não sabem de nada, vendem uma ilusão, né? E a gente acaba ficando nessa situação. E uma fiscalização inexistente, né? Exatamente. Um serviço que não existe, né? E a gente acaba evoluindo numa situação social como essa, né? Eu acho que a pessoa que vende tem que, não vou dizer sofrer as consequências, mas tem que arcar com as consequências. Indiferente o valor que ele vendeu, ele vai ter que dar todo o suporte para as pessoas que ele vendeu. E não vai fazer. Aí entra processo, e nesse período a comunidade sofre as consequências. Professor, ainda temos aquela situação, eu morei numa região que eu lembro que eu acordava domingo de manhã, escutava bater martelo, à noite a casinha estava montada, né? Alguém entrou lá, montou uma casa e ninguém mais tira. Sim. Ainda temos essa situação? Na região norte aqui, onde a gente mora, né? Bem menos. Eu sei que hoje o poder público cuida um pouco mais em relação a isso, né? Não tem mais com tanta intensidade. Mas eu acredito que se não tiver uma fiscalização, estamos sujeitos a isso a continuar acontecendo, né? E orientação acima de tudo, né? Orientação acima de tudo, isso que é o mais importante. Sim. Bom, o senhor é muito próximo do prefeito eleito em Blumenau, deputado estadual, delegado Egídio Ferrari do PL. O senhor foi candidato a vereador, inclusive, pelo partido dele, fez uma expressiva votação, mas não conseguiu se eleger. Concorrência muito difícil, né, Sim. professor? Dentro do PL é difícil. E o senhor já conversou, já teve contatos com o prefeito eleito. O senhor levou já até ele essas demandas, essa experiência que o senhor tem
essa visão que o senhor tem de um outro lado da sociedade? Sim, a gente teve algumas conversas antes das eleições e após as eleições. Eu tenho uma relação muito boa com o prefeito, converso muito com ele. E como ele sabe que a gente é muito ligado à questão social, a gente conversou muito a respeito. E com certeza, tenho certeza absoluta que o prefeito vai dar uma atenção legal para essas pessoas. Com a conversa que eu tive com ele, eu tenho certeza que ele tem uma preocupação muito grande em relação a essas pessoas que vivem nessas situações. E principalmente, o que o senhor pediu? Principalmente é isso que eu acabei de mencionar. Ver aquela questão das placas amarelas, ver digamos, ruas onde você não consegue transitar, não tem condições. Temos que ver a parte jurídica, burocrática, tudo lá, né? Legal da situação, para que possamos legalizar esses loteamentos, né? E com certeza, e ele mesmo mencionou que vai ter um olhar especial para essas comunidades. A pedido da gente, ele mesmo disse, se é assim como você falou, e muitas dessas comunidades eu conheço, vamos trabalhar sim em cima dessas situações. Bom, vamos torcer para que realmente, né, se avance cada vez mais nesse sentido. O senhor também tem um nome citado para fazer parte do novo governo, né? O nome do senhor principalmente é cotado para a questão lá da Vila Itopava. Há alguma negociação nesse sentido, professor? A gente conversou a respeito e uma das coisas que o prefeito pediu para mim, e eu acredito que ele está correto, né? Não vamos falar nada disso agora, até porque em respeito ao atual intendente, mas os próximos dias eu quero te chamar, vamos conversar a respeito. O nome está, digamos, sendo cogitado por muitas pessoas, mas em relação ao prefeito, isso é uma questão de a gente ainda sentar e conversar, né? Até em respeito ao rapaz que está exercendo a função hoje na Vila Itopava, né? Com certeza. Agora, sobre o desempenho do senhor nas eleições municipais, né? De que forma o senhor avalia? Bom, eu acho que foi uma boa votação, uma votação expressiva. A gente trabalhou muito para que que a gente tivesse essa votação. Os cálculos eram chegar a uma votação como essa para tentar uma vaga? Sim. Surpreendeu talvez a votação expressiva dos demais. Que quem se elegeu com muitos votos, exatamente, né? Nós ficamos dentro da nossa expectativa. Uhum. E quando chegamos próximo a isso, a gente falou, estamos eleitos. Conseguimos. Eu e a equipe, eu tinha uma equipe reduzida e voluntária, em função de recursos e tudo mais. Estamos eleitos, a gente conseguiu. No entanto, os demais dispararam e parabéns a eles, que façam um bom governo e conseguiram a cadeira, né? Que a gente tanto almejava. Eu acreditava que com essa votação eu tinha certeza que estaria eleito. 3.377 votos. É voto. Muito. E quando a expectativa cresce muito, a frustração que vem também é muito grande, né? Exatamente. Isso tira do senhor o desejo de tentar concorrer novamente? De primeiro momento, acabou as eleições, os primeiros 2, 3 dias não queria nem ouvir mais falar em política, né? Em hipótese alguma. Mas o tempo vai passando, a gente vai ver que... As coisas vão se assimilando, né? Exatamente. E hoje é muito recém para eu falar algo em relação a isso. Mas 2028 chega e a gente pode mudar de opinião ou manter a opinião de, a princípio, não, né? Mas, enfim, já era bem mais não do que era lá no início, né? O senhor sabe, quando eu comecei a conversar com o deputado delegado Egídio, falando, o nome do senhor é ventilado para a prefeitura, e ele dizia, não, longe disso, ainda estava em outro partido, né? E hoje ele é o prefeito eleito de Blumenau, as coisas mudam muito rapidamente. Sim. Né? Professor Norberto Ramalho, muito obrigado pela participação do senhor, né? O senhor faz um trabalho muito importante na liderança comunitária, esse trabalho comunitário ali em toda a região das Itopavas, parabéns por esse trabalho. E caso tenha um nome, né, no novo governo, que o senhor faça um bom trabalho também. Obrigado. Viu? Também quero aproveitar e desejar aos eleitos, aos novos e aos que ficaram na Câmara de Vereadores, que eles possam ter sucesso, êxito no novo mandato deles e também a nova gestão da Prefeitura, né? Que Deus possa abençoar eles e possam ter sucesso e resolver os problemas da cidade.
Tá certo. Ótimo final de semana, né? Hoje não é segunda, é quinta, muita gente confunde, né? Depois do feriado. Feriadão, né? É, feriadão. Para alguns até deu feriadão. É. Um abraço para o senhor. Obrigado, viu? Eu conversei com o professor Norberto Ramalho, líder comunitário, falamos sobre o desafio da liderança comunitária.